Bom dia, queridos, boa tarde ou boa noite. Estou aqui mais uma vez, junto de vocês através da internet, é claro, Mas para aprendermos junto um pouco mais sobre o que a gente vem lidando no nosso dia a dia, não é isso? Então, eu tenho falado muito, eu comecei a falar, na verdade, sobre o Espírito Santo, E nós fomos lá buscar lá no texto de Gálatas, capítulo 5, onde fala lá sobre as obras da carne e os frutos o fruto do Espírito. Entendendo que nós só conseguimos discernir as coisas através do Espírito Santo. Portanto, algo sobrenatural aconteceu na nossa vida quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o Senhor Jesus é eterno, então nós também somos eternos e nós começamos a aprender a trabalhar com algumas coisas do nosso dia a dia, que é fruto do Espírito em nós, que precisamos evidenciar esses frutos, ok? Portanto, de aula a aula a gente vem estudando, E aí talvez você pense assim, Na outra aula eu falei que nós íamos estar numa outra dimensão, buscando as armas espirituais, e muitos de nós, de pessoas que estão dentro da igreja, não conseguem entender o que é arma espiritual. Não é isso? A arma espiritual, ela já nos foi disponibilizada. Vamos ler aqui Efésios, no capítulo 6, aonde fala sobre a armadura de Deus. Aí diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vejam que nós nos aprofundamos um pouco mais, E estamos de alguma maneira esclarecendo aí sobre essa questão dessas guerras que temos. Então, nós estamos em guerra, isso é fato, a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, logo você assumiu uma posição já de soldado, porque você começa a trabalhar, a guerrear contra as concupiscências da carne, Algumas coisas não é o diabo que fez, por isso nós não podemos espiritualizar tudo, mas isso não quer dizer que nós não devemos ser espirituais. Nós somos seres espirituais, que discerne. Quem é espiritual discerne todas as coisas, diz a palavra de Deus. É por isso que nós estamos estudando sobre as armas espirituais, porque nós precisamos utilizar de todo o recurso espiritual para poder ter uma estratégia de enfrentamento no mundo aí fora que está tomado pelo maligno.
E o nosso adversário, ele está apenas procurando sutilmente uma oportunidade para acabar com a sua vida. E como lemos, né, em João, como lemos em Efésios, ele começa dizendo: sede, pois, fortalecidos no poder de Deus. Aí o pessoal fala assim, nós temos sim, claro, o nosso adversário, ele é muito poderoso, né? Mas nós temos as armas e os recursos necessários para lidar com isso. Nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados por Satanás. Por Deus, muitas das vezes nós somos provados, a nossa fé é provada, né? Portanto, nós estamos estudando as armas espirituais, começamos isso na aula passada, porque nós necessitamos dessas armas no nosso dia a dia, senão muito facilmente nós vamos agir pela carne, faltando domínio próprio, mansidão, temperança e todas aquelas, né, bênçãos que só o Espírito de Deus tem. Portanto, se somos seres espirituais, nós devemos buscar as coisas espirituais e não carnais. Por isso que em Efésios, ali fala sobre a armadura de Deus. E ali fala assim, então eu vou, beleza, então vou comprar uma armadura no meu número, né? Para que eu possa sair todo dia, eu visto a minha armadura e saio. Porque é assim que é para compreender, irmãos? Não. O inimigo, muitas das vezes, o nosso adversário, Satanás, diz a palavra, que ele é astuto. Ele pode muito bem, num primeiro momento, não te atacar com um obuseiro, um canhão de guerra. Mas ele pode simplesmente colocar obstáculos na nossa vida, que isso vai atrapalhar a nossa vida, porque ele está ao derredor, tentando a qualquer momento impedir que a palavra de Deus seja pregada, tentando impedir que as pessoas sejam curadas. Ele fica tentando impedir as pessoas de sentir o mover do Espírito Santo. Por isso que ele nos ataca a todo momento, via de regra. De que forma? Faltando domínio próprio, porque muita gente fala as coisas muitas das vezes que não quer falar, mas fala porque perde o domínio próprio, perde a mansidão. O que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5. E hoje a ideia é o quê? Que você entenda, mas quais são, que arma espiritual é essa? Quando nós lemos Efésios, ali ele disse a couraça da justiça, né? Capacete da salvação. Como assim? Então quer dizer que eu vou comprar um capacete, eu vou vestir o capacete, né? E sair de capacete no mundo aí fora? Não. O capacete da salvação, o escudo da fé, né? É para que a gente entenda de maneira espiritual quais são os recursos espirituais que nós estamos usando
para nos defender contra o nosso adversário. Porque o nosso adversário, ele quer nos tragar, ele quer nos destruir. Mas a palavra também começa dizendo o quê? Por que Satanás quer nos destruir? Porque ele quer cada vez mais que as pessoas não sigam Jesus Cristo. E com isso ele usa suas ciladas, astutas ciladas, as suas artimanhas, para poder nos tirar do foco, para poder nos tirar, muitas das vezes, da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele a quem Jesus disse que eu vou, mas vou rogar para o Pai que ele vos envie o Consolador. Esse é o Espírito Santo. E nós temos armas espirituais na Bíblia. Você vai ler depois com atenção Efésios, no capítulo 6. Toda armadura tem um significado. Quando nós falamos, por exemplo, do capacete da salvação, não é para você comprar um capacete e escrever salvação nele em cima e andar com ele na rua. Não. O capacete da salvação é uma proteção que nós temos espiritual na nossa mente. E essa proteção nós mesmos buscamos no Espírito Santo de Deus. O capacete da salvação. O escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque a todo momento o nosso adversário vem nos atacando com dardos inflamados. E se a gente não tratar isso no nosso coração e na nossa mente, isso só tende a piorar. Porque nós fomos atingidos com um dardo inflamado. Mas se nós estivermos, isso aqui ilustrando, comparando, né, com uma guerra, se nós queremos nos proteger, né, desses dardos inflamados, que muitas das vezes gera dúvida no seu coração, gera um monte de coisa no seu coração e na sua mente, nós devemos usar o escudo da fé. Porque nós temos a fé em Deus. E a fé é aquilo que a gente usa para agradar a Deus e também, né, para obter algumas coisas que muitas das vezes nós não encontramos a possibilidade de ter. E aí eu não estou falando de bens materiais. Eu em nenhum momento aqui eu disse que nós estamos em busca de bens materiais. Muito pelo contrário. Os bens materiais, eles podem muitas das vezes se tornar um Deus na sua vida e preencher no teu coração, não é? O que Deus de fato quer, né? Que nós tenhamos dentro do nosso coração. Por isso, às vezes temos deuses e isso impede de nós buscarmos a presença do Espírito Santo dele. Que isso nós podemos fazer no nosso particular. Mas como eu ensinei a vocês na aula passada, nós utilizamos os meios da graça, né? E um dos meios da graça é estar em comunhão com os irmãos. Na igreja, no templo.
porque ali nós vamos juntos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, a armadura de Deus, e isso daqui ainda dá para a gente conversar muito ainda sobre a armadura de Deus. Eu dei apenas o exemplo aí do capacete da salvação, que é para que vocês entendam que existe uma guerra espiritual e que nós temos que nos revestir, nos fortalecer em Deus. O nosso adversário, ele é muito forte, ele é estrategista, ele cria ciladas. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos fortalecer em Deus, porque Deus detém todo o poder. E se somos filhos de Deus, nós herdamos isso também. A partir do momento que nós nos tornamos, deixamos de ser criaturas para sermos conhecidos como filhos de Deus, automaticamente nos tornamos pessoas espirituais e que o único intuito é buscar as armas espirituais e abandonar as coisas carnais, que essas as coisas carnais é o que mais o nosso adversário usa, né, para nos tirar do foco das coisas espirituais. Então, o capítulo 6 de Efésios, ele fala ali de toda a armadura. Você leia, interprete, né? Leia com calma, procure entender para que serve o capacete da salvação, para que serve a couraça da justiça, por que nós precisamos estar calçados com o evangelho da paz e todas essas coisas. Pessoas saem por aí muitas das vezes, eu piso na cabeça do diabo, não. Aí é envergonhado. Porque não tem armas espirituais, não está munido das armas espirituais que já nos estão dispostas nas regiões celestiais. Então a armadura de Deus, meus queridos, não é uma coisa que eu visto só de domingo para ir à igreja. A armadura de Deus é algo que eu tenho que estar com ela, espiritualmente dizendo, 24 horas por dia. Porque o nosso adversário, ele não para. Ele fica a todo momento nos tentando. Por isso devemos, né, não vestir a armadura de uma maneira só no dia que eu for no culto, no domingo do culto, no culto de oração. É a minha troca predileta. A armadura de Deus não é isso, irmãos. A armadura de Deus não é você abrir o seu closet e falar assim, hoje eu vou usar essa aqui, esse aqui, esse aqui. Não. Nós precisamos, diz a palavra, se fortalecer naquele que detém todo o poder, que é o nosso Deus Altíssimo. Aí nós podemos, né, como diz a palavra, sujeitar-vos, pois, a Deus, fugir, que o diabo vai fugir de vós. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus. É Deus que está conosco.
é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus eterno. E nós também somos eternos. Por isso, nós não podemos deixar em momento algum as coisas da carne se sobressair. Que foi o que mais aconteceu, queridos, nessa pandemia. Algumas pessoas deu graças a Deus que fechou as igrejas por um tempo aí, por causa da pandemia, que foi um pretexto para que realmente eles fugissem. Mas louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus, porque Ele tem nos revestido e revestido muita gente da armadura de Deus, para que assim todos nós estejamos firmes no Senhor e firmes na sua força, na força de Deus. Quando nós invocamos, quando nós vamos enfrentar qualquer coisa neste mundo, nós precisamos estar revestidos das armas espirituais, da armadura de Deus. Que você pode ler depois lá em Efésios, porque agora eu vou falar um trecho que está em João, capítulo 15, para que vocês possam, né, realmente entender. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Por isso João está dizendo que nós precisamos ter uma alegria completa. Não é isso? E que essa alegria permaneça em nós. Falou lá no versículo do 11 em diante. O capítulo todo é uma bênção. Eu recomendo vocês estudarem João 15. Mas como nós estamos falando de armas espirituais e o mundo espiritual, você precisa entender isso. Portanto, olha lá, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Olhem isso, irmãos. E fazeis o que eu mando. Já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo que o meu Pai, que eu ouço do meu Pai, eu tenho-vos dado a conhecer. Portanto, meus queridos, o que Jesus estava ali? Jesus se retirava para orar, né? Se retirava para orar e muitas coisas que os discípulos
pensava que era mistério, não. Jesus ensinou, né? Nos ensinou. No Sermão do Monte, o apóstolo Paulo reforça isso também, dessa armadura das armas espirituais. E o mais importante de tudo, irmãos, o mais importante de tudo é que você tem um amigo. Você que pensa que não tem um amigo, você tem um amigo. Porque se nós estamos andando no caminho com Jesus, debaixo da vontade do Pai, que é boa e agradável e perfeita, nós realmente precisamos usar toda a armadura de Deus, sabendo que nós somos amigos de Deus. Quando passamos a estudar os seus mandamentos e a praticar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, somente assim nós conseguimos sobreviver neste mundo aí fora. Então, nós temos um amigo. Como é bom ter um amigo. Jesus disse para os discípulos, eu não chamo-vos mais de servos, mas chamo de amigo. Olha que interessante. Você não compartilha algumas coisas com algumas pessoas, com seu colega de trabalho, por exemplo. Mas você compartilha com um amigo. Porque o amigo não é aquele que vai falar só o que você gosta, não. O amigo de verdade, ele vai falar, você está errado no que você está fazendo. Isso não provém de Deus. Portanto, se praticamos todas as coisas, se damos, mais importância para algumas coisas e não buscamos a presença de Deus e do Teu Espírito Santo para que Ele nos ajude e nos convença do que nós temos que fazer, muito fatalmente nós vamos ser destruídos e vamos ser atingidos pelo dardo inflamado do maligno. E somente através da fé em Deus é que nós conseguimos enfrentar o nosso inimigo. Porque pelos nossos braços nós não conseguiríamos de jeito nenhum. Então Jesus, quando ele saía para orar, o Pai falava com ele. E Jesus resolveu compartilhar disto, porque ele tinha os discípulos ali como amigos. O amigo, ele revela um segredo do mais íntimo do seu coração com o amigo, o seu amigo. Você não vai falar, por exemplo, coisas íntimas sua, por exemplo. Tá passando uma pessoa na rua, ô fulano, vem aqui um pouquinho, eu preciso falar umas coisas, desabafar. Não. O amigo que nunca vai te trair, se você permanecer na presença dele, se chama Jesus de Nazaré.
Espírito Santo de Deus. Ele nos direciona. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Aí fora, e por que temos que ter? Eu citei apenas o capacete da salvação, porque a todo momento, aí fora, essas ideologias que nós vemos por aí, tem tentado nos tirar o foco, tem tentado mostrar para algumas pessoas que a família, que não existe família, como se família fosse algo banal. Não. Nós temos a nossa família carnal, temos a nossa família também em Cristo. Então, o mundo ele fica colocando e agora bombardeando cada vez mais as pessoas, tornando as pessoas egocêntricas, tornando as pessoas gananciosas. E aí automaticamente essa é um dardo inflamado que não é tratado espiritualmente. Porque se você está firme na fé, com o escudo da fé, você não vai ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Mas você vai estar na força do Deus que te levantou. Do Deus que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus. Um Deus todo-poderoso. Um Jesus poderoso. Que Isaías lá atrás, 700 anos antes de Cristo, já disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o nome dele é maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. O mundo não tem nada a nos oferecer. Mas nós temos, sim, muita coisa boa para oferecer para as pessoas que estão sendo enganadas neste mundo. E o capacete da salvação, ele nos ajuda também a esses enganos, essa falsa doutrina que nós temos ouvido por aí. Ele nos protege espiritualmente. Agora, para que você entenda que não é um capacete que você vai colocar para sair com a sua moto, não, escrito salvação em cima, não. O capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa mente das coisas terríveis que nós estamos vendo nesse mundo. Portanto, meu desejo, e o desejo que eu tenho para o seu coração, é que você aprenda isso. E por que isso é uma estratégia de enfrentamento? Porque se eu levantar pela manhã e me posicionar como filho de Deus, em oração, usando o meio da graça, eu vou ter um dia melhor. Eu vou conseguir discernir o meu dia. Porque todos os dias nós somos entregues como ovelhas que vão para o matadouro. Todos os dias. Todos os dias temos um mal para resolver. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. E não é na carne que a gente resolve as coisas, não. É no espírito.
Portanto, se declaramos que somos pessoas espirituais, o mundo aí fora precisa entender e ver em nós alguém que é espiritual e não é carnal. O que eu acho maravilhoso é que tudo que Jesus conversou com Deus, ele compartilhou com seus discípulos, que ele considerava ser seus amigos. Portanto, saiba, você tem um amigo. Você tem um amigo que nunca vai te trair. Você tem um amigo que nunca vai te fazer mal. Você tem um amigo que vai te ajudar, que vai te levantar, que vai te tirar do engano de Satanás. E esse amigo é o nosso Deus, Todo-Poderoso, que a Bíblia também fala que nós somos propriedade exclusiva desse Deus. De um Deus fraquinho, meia boca? Não. De um Deus que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É esse Deus que nós servimos. Então, que estratégia que você vai usar? As armas espirituais, meus queridos. Citando apenas aqui o exemplo de Jesus no deserto. Ele usou a palavra. Ele usou uma parte, né, da armadura. Bastou. Usou a palavra de Deus para enfrentar o maligno. E todos nós temos oportunidade de usufruir desse verdadeiro amigo. E que prazer eu e você poder falar: eu tenho um amigo que eu confio plenamente. Eu tenho um amigo que eu posso chorar junto com ele. Eu tenho um amigo que se alegra com a minha alegria. Podemos ter amigos, sim, na nossa família, no nosso trabalho. Podemos. Às vezes você tem um amigo. Mas esse amigo, por mais que ele te entenda, ele não sonda o seu coração. Mas Deus, nosso Deus, Todo-Poderoso, é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso adversário, ele pode conhecer a palavra de Deus, e aliás, o diabo conhece muito mais a palavra de Deus do que muita gente, viu? Porque as estratégias dele é para fazer a gente tirar o foco do que está escrito na palavra de Deus. Que vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Quando o apóstolo Paulo fala para que a bondade, o amor ocupe o nosso pensamento, ele já fala porque sabe que nós somos a todo momento bombardeados por espíritos malignos. E os demônios, né, que nós lemos no começo, ele usa muitas das vezes as pessoas dentro da tua casa, muitas das vezes. Não é só lá no seu trabalho, não. É dentro da tua casa.
E nós, como igreja, como templo do Espírito Santo, nós temos que ser a igreja com pernas para mostrar para a sociedade Jesus Cristo através da minha e da sua vida. Como diz o canto, através de mim, Jesus clareia. Jesus é notado. E aquele camarada tem algo de diferente. Porque não sai aí falando coisa com coisa. Botando a língua, fala as coisas sem pensar. Mas a palavra de Deus hoje nos ensinou a nos fortalecer no Senhor e no seu poder. Se nós nos fortalecermos no Senhor e no seu poder, nós vamos poder dizer: eu tenho um amigo muito poderoso. Você não está desamparado. Você tem o melhor amigo que você poderia ter a seu favor. Seja no momento da angústia, ou seja em qualquer momento. Porque Deus, ele se alegra também quando nós nos alegramos. Não é isso? Então, meus queridos, não tem coisa melhor do que ser chamado de amigo de Deus. De levantar pela manhã e dizer de todo o coração: eu sou amigo de Deus e filho de Deus. O seu dia vai ficar mais leve. Não estou falando que você não vai ter problema, mas o seu dia vai ficar mais leve, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que procuram forças em Deus e não utilizam os recursos que a carne oferece, porque isso só nos leva para o inferno. Porque se eu sou inimigo de Deus, me sobrou quem para ter de amigo? Amém? Que você possa refletir que não é simplesmente você vestir a armadura de Deus e é o primeiro problema que você tiver que enfrentar, você já faz como se fosse um striptease e começa a arrancar, tira o capacete, tira a roupa, tira tudo. Misericórdia, irmãos. Que a nossa vida esteja 100% no nosso Deus, na busca do Espírito Santo. Faça um bom uso das armas espirituais. É muito prazeroso, porque as armas espirituais de Deus não são armas que matam para condenação eterna. Mas muito pelo contrário. Romanos 8 diz que aqueles que estão com Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos por mais essa aula em aprender. Se nós buscarmos de todo o coração, Deus torna-se o nosso verdadeiro amigo. Um amigo sincero, um amigo que muitas das vezes
não permite de falar algumas coisas para o nosso próprio bem. Portanto, eu te peço, Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos em entender que o nosso melhor amigo é o Senhor. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Lembre-se sempre disso, queridos. Amém. Faltou o amém, né? Sabe o que é amém? Assim seja. Que assim seja na minha e na sua vida. Que você possa ter essa certeza de que Deus é o teu melhor amigo. Deus abençoe